Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo para a gente falar de Santos Futebol Clube. E hoje temos algumas questões para a gente falar, principalmente que o Santos tem um novo gerente de futebol, ex-Palmeiras, e também algumas possibilidades, algumas mudanças que o Carille pode promover visando o jogo contra o Palmeiras neste domingo, às 4 horas da tarde. Inclusive, os ingressos já estão à venda, né, pelo site Sócio Rei, e apenas na quinta-feira, caso ainda tenha ingressos à venda para não sócios pelo Futebol Card. Bom, vamos começar então falando sobre essa informação, né, do novo gerente de futebol do Santos Futebol Clube. Leio aqui para vocês a matéria do Globoesporte.com, do jornalista Bruno Gilfrida. Gestor da Arena do Palmeiras aceita convite de Edu Dracena para ser gerente de futebol do Santos. O Santos terá um novo gerente de futebol. Guilherme Lippe, que trabalhava com a gestão da Arena do Palmeiras, aceitou o convite feito por Edu Dracena e assumirá o cargo nos próximos dias. O Santos estava sem um gerente de futebol desde a saída de Jorge Andrade na semana passada. O novo executivo da pasta, Edu Dracena, iniciou a procura nos últimos dias e viu com bons olhos a possibilidade de contar com Guilherme Lippe, com quem trabalhou no Palmeiras e conhece bem. No Palmeiras, o profissional tinha relevância e era visto como peça importante no dia a dia, trabalhando com a Arena. Guilherme Lippe atua no futebol desde 2007. Divide sua trajetória entre o direito esportivo e a gestão de operação de partidas. Abre aspas aqui, né, para o perfil do Guilherme Lippe no LinkedIn. Advogado trabalhando com futebol desde 2007, sendo 7 anos na área do direito desportivo e 3 anos gerindo a operação de jogos de futebol. Gestor de departamento e projetos. Amo o que faço. Remontar o departamento de futebol foi uma das missões dadas a Edu Dracena, que recebeu carta branca do presidente Andrés Rueda ao ser contratado. Abre aspas para o Rueda, né, daquela coletiva de apresentação do Dracena. Demos total carta branca. É o homem do futebol, é o responsável de maneira geral. Futebol como um todo. Pode trazer e demitir quem quiser. Obviamente, dentro do orçamento. Vai adequar necessidades com o nosso orçamento. Fecha aspas para o Rueda, né, na entrevista de apresentação do Dracena. Seguindo aqui, agora o executivo Edu Dracena e o gerente Guilherme Lippe comandarão o departamento de futebol do Santos. Vale lembrar que ainda temos alguns assuntos pendentes, né? Principalmente projetando a próxima temporada. Quem será que vai permanecer no Santos em relação ao elenco? Jogadores que vão voltar de empréstimo, quem será reaproveitado? Algumas renovações que estão em andamento, principalmente do Marcos Leonardo, né? Que é um jogador da nossa base, que tem um contrato até outubro do próximo ano. Então, algumas questões aí que essa dupla vai ter que resolver nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses, para a gente já pensar e começar bem com o planejamento para 2022. Então, essa informação do novo gerente de futebol do Santos, que vem do Palmeiras também, né? Do Dracena, estava lá no Alviverde. Bom, vamos então comentar agora, né, já que estamos também falando de Palmeiras, desse clássico de domingo, porque o Santos terá algumas mudanças, principalmente com o retorno de 2 jogadores que são importantes para esse esquema tático do Carille, né? O Carille dificilmente, ao meu ver, vai abrir mão dessa dupla que é Zanocelo e também Marinho. E só para a gente, né, reforçar aqui, Felipe Jonathan e Velasquez, até o momento, o departamento médico do Santos, né, não se pronunciou em relação à lesão, então deve estar confirmados para esse clássico. Dito isso, deixa eu colocar aqui um campinho com algumas possibilidades, né, de escalações, enfim. Vou explicando aqui esse rascunho que eu fiz. E já quero aqui nos comentários como vocês escalariam esse time do Santos com todo mundo que está à disposição, tá? Vale lembrar que provavelmente o Pirani estará à disposição, Kaique também deve ficar à disposição e o Luiz Felipe. Só que não coloquei como titulares aqui, porque eu acho muito difícil
que eles entrem já como titulares num clássico contra o Palmeiras, que a gente imagina que a intensidade precisa ser mais elevada, né? Eu não sei até que ponto esses três aí estão 100% fisicamente. Então, João Paulo, o nosso trio de zaga mantido, né? O esquema com 3 zagueiros, então Velasquez, Robson Reis e Danilo Boza. Como um primeiro volante, a possibilidade do Vinícius Balieiro. E eu coloquei o Tardelli porque, caso o Carille não coloque o Balieiro, né, ele pode colocar o Zanocelo de primeiro volante e aí entraria, né, o Tardelli, digamos assim, na posição, né, do Zanocelo. Inverteria o Tardelli na posição do Zanocelo, aqui, Tardelli aqui, e o Zanocelo aqui como primeiro volante. Acho que deu para entender, né? Aí também Felipe Jonathan, acredito que será mantido nesse time, mas também existe a possibilidade do Pirani entrar em alguma dessas posições do meio-campo. A questão das laterais, Madison, acredito que estará, né, como titular, só se tiver algum problema físico ao longo da semana, mas é o nosso artilheiro dos últimos jogos, não tem nem como cogitar em Madison no banco de reservas. O ataque com o Marinho voltando também. Marcos Guilherme pode jogar como ponta esquerda, ou até mesmo o Tardelli, né, jogando, fazendo a forma, né, jogando mais avançado junto com o Marinho, pode ser também uma opção. E Lucas Braga ou Moraes? Por que Moraes? Eu vi alguns comentários aqui, em lives, né, vídeos aqui do canal, algumas pessoas sugerindo: pô, Nájila, não seria interessante o Moraes de lateral e o Lucas Braga mais avançado como um ponta? Aí, obviamente, que nessa formatação, o Marcos Guilherme sairia do time, né? Mas pode ser, né? Pode ser uma ideia aí. Eu acho que hoje no Santos, principalmente o meio-campo, com a volta do Pirani, principalmente, e até mesmo o Tardelli com boas atuações vindo do meio para frente, não temos um meio fechado. E contra o Palmeiras, eu coloquei o Balieiro aqui, porque o time do Palmeiras tem 3 jogadores que é bom a gente ficar de olho. Primeiro, Rafael Veiga, né, que é um jogador que fez 2 gols contra o Grêmio, ele tem um bom tiro de média e longa distância muito interessante. O próprio Scarpa também, né, caso vá como titular. Rony e Dudu, na verdade 4, né, jogadores ali do meio, que são rápidos. Então, tem que se proteger. Será que o Zanocelo conseguiria jogar bem como um primeiro volante? Então, por isso que eu coloquei algumas dessas opções aqui, né, nesse campinho. Aí tem outras possibilidades que eu quero mostrar para vocês, porque eu acredito que é essa escalação que o Santos vai a campo contra o Palmeiras, que é a escalação que venceu o time do Fluminense. Então, o Santos contra o Fluminense venceu por 2-0, jogou com João Paulo, Robson Reis, Velasquez e Danilo Boza, né, 3 zagueiros, o Madison como lateral, Zanocelo como primeiro volante, Marcos Guilherme, Felipe Jonathan, Marinho, Tardelli e Lucas Braga. Então pode ser também essa escalação contra o Palmeiras. Eu, Nájila, acredito que será essa. Acho que o Vinícius Balieiro não será titular na percepção do Carille, tá? Tô falando aqui com a cabeça do Carille. Quero entender se o Carille vai para esse clássico querendo um cara mais de marcação, que é no caso o Balieiro, ou se ele confia no Zanocelo como primeiro volante. Contra o Fluminense, o Santos, né, praticamente só deu Santos no primeiro tempo. Um Santos que foi para cima, criou oportunidade de gols, poderia ter feito mais gols, né? O placar contra o Fluminense poderia ter sido muito mais que 2-0, principalmente por conta da primeira etapa. Aí no segundo tempo, obviamente, a intensidade do Santos acaba caindo e o Santos joga mais postado, né, no contra-ataque. Então, estou curiosa para saber como será esse Santos contra o Palmeiras. O lado bom, qual que é? Um Santos, pelo menos, com mais opções, né, com a volta de alguns jogadores que estão lesionados, que é o caso do próprio Pirani. Ele ainda segue com dores, né, no pé, mas clinicamente está apto. O problema são essas dores. Será que ele consegue jogar mesmo com essas dores? Será que ele vai fazer esse esforço? Será que não dá para jogar? Como que será? Será que corre risco de jogar e, né, de fato virar uma lesão? Enfim. E também a questão, né, da zaga.
tanto Kaique como Luiz Felipe. Por quê? O Santos, nos últimos jogos, acabou perdendo seus zagueiros, tanto por questão de algum desconforto, ou até mesmo porque algum estava pendurado e o Carille teve que mexer, mas pelo menos você ganha algumas opções. Né? Principalmente com a saída do Velasquez das últimas partidas, o Santos, de uma certa forma, sentiu. Né? Contra o Atlético Paranaense, sentiu um setor defensivo do Santos bem bagunçado. Então, não sei até que ponto, para segundo tempo, né, uma opção como o Luiz Felipe, até mesmo o Carille disse na entrevista coletiva depois do jogo do Atlético Paranaense, que ele só colocaria o Luiz Felipe caso o Santos precisasse reforçar o seu jogo aéreo, porque ele entende que o Luiz Felipe é um dos melhores, né, do elenco nesse quesito. Então, estou curiosa para essas mudanças aí que o Santos deve promover contra o Palmeiras. Acredito, volto a dizer, que o Santos vai com essa escalação aqui, tá? A mesma contra o Fluminense. Quero saber aí como que será tanto, né, a formação, né, no campo, se o Tardelli vai jogar mais no meio, se o Tardelli vai jogar mais próximo do gol, né, mais próximo ao Marinho, se o Marcos Guilherme vai jogar como ponta esquerda, se vai jogar no meio, como que será esse time do Santos. E quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Me contem aqui como vocês escalariam esse time do Santos e vou deixar tanto no link da descrição como no primeiro comentário fixado o meu novo canal. Contra o Palmeiras, estarei lá para gravar tudo que ia acontecer em relação à torcida, aquela resenha antes e depois do jogo. Então, conto com vocês, né, se inscrevendo nesse meu novo canal, que o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E deixa aqui também nos comentários a sua escalação ideal para esse clássico contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.